Começam as sessões de discussão em segundo turno da reforma da Previdência. Deputados aprovam projetos sobre divisão de recursos do pré-sal e mudanças na Previdência agora têm caminho livre para votação no Senado. Combate à violência contra a mulher. Elas são vítimas de estupro, importunação sexual e feminicídio. E não importa a classe econômica, a crença ou o nível cultural. Senado aprova leis para mudar essa realidade. E pensão para crianças com microcefalia. Medida provisória concede um salário mínimo para crianças nascidas entre 2015 e 2018. Mas mães dizem que medida é insuficiente. Eu só sou uma mãe. Eu estou aqui representando meu filho, que não tem voz, que não sabe falar, né? Mas eu estou representando um monte lá de Pernambuco. Hoje é sexta-feira, 11 de outubro, e esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Olá, um bom dia para você. O plenário do Senado fez nesta quinta-feira a primeira das 3 sessões de discussão em segundo turno sobre a reforma da Previdência. A previsão de concluir a votação no dia 22 foi reforçada depois que a Câmara dos Deputados aprovou uma nova divisão dos recursos do pré-sal entre estados e municípios. O acordo para a distribuição dos recursos do pré-sal com estados e municípios abriu caminho para que a votação em segundo turno da reforma da Previdência avançasse no Senado. O texto aprovado pela Câmara nesta quarta-feira assegura que 30% dos recursos do mega leilão do excedente do pré-sal, marcado para o dia 6 de novembro, sejam divididos entre estados e municípios. A divisão desses recursos era uma reivindicação dos governadores e vinha sendo cobrada por um grupo de senadores como uma condição para a votação em segundo turno da reforma da Previdência. Eu apresentei emendas no primeiro turno e vou reapresentá-las agora no segundo turno e, inclusive, naturalmente, vamos também fazer destaques. Cada partido, na forma proporcional, terá o direito a apresentar os seus destaques. O texto que será votado em segundo turno pelo Senado mantém os pontos principais do que foi aprovado pelos deputados, mas a proposta sofreu algumas alterações. Foi retirada do texto, por exemplo, qualquer mudança relacionada ao BPC, benefício de prestação continuada, pago a idosos e deficientes em situação de pobreza. As mudanças no pagamento do abono salarial também foram retiradas e ficou garantido que nenhuma pensão por morte será menor que um salário mínimo. A proposta terá que passar por mais 2 sessões de discussão antes da votação em segundo turno. O acordo feito com os líderes é para que essa votação aconteça no dia 22 de outubro. O projeto que define a partilha dos recursos do leilão dos excedentes do pré-sal, marcado para 6 de novembro, foi lido ontem mesmo no plenário. O texto será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão de Meio Ambiente aprovou ontem pedido de informações a 2 ministros sobre as manchas de óleo que já atingem o litoral de 60 municípios em 9 estados do Nordeste. Os ministros são Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Além disso, a comissão vai fazer uma audiência pública sobre o tema. A Comissão de Meio Ambiente aprovou ainda o projeto que tipifica o crime de ecocídio, quando se causa desastre ambiental com destruição significativa da fauna ou da flora. O texto segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça, estabelecendo pena de reclusão de 4 a 12 anos e multa de R$2.000 a R$1 bilhão. O senador Stevenson Valentim, que recebeu em seu gabinete o prefeito de um município atingido pelo óleo, comentou o vazamento no Nordeste e as penas previstas no projeto. Tem que ficar preso mesmo e tem que ser restituído todo o dano causado à natureza por essa empresa ou por essa pessoa. Olha, 1.300 quilômetros de praia afetada não é uma coisa pequena, é o Nordeste todo. E ter como maior derramamento de óleo, pelo menos no nosso litoral do país de todos os tempos, é um fato já de ser bem analisado pelo Senado, pelos parlamentares, não só para esse momento, como dar a solução na limpeza, na defesa dos animais, dos mares, do turismo de cada cidade que foi afetada, de cada município, mas também de como
futuramente evitar. E o mais importante é localizar quem causou esse dano ambiental e penalizá-lo. Concordo plenamente, eu acho até que essa pena devia ser mais grave, né? Ainda é muito branda, e que procure os reais culpados desse derramamento de óleo. Porque até então, quem mais está sofrendo, quem mais está sendo penalizado nessa situação toda, são os prefeitos que tiveram as suas praias manchadas. Depoimentos emocionados marcam mais uma audiência pública para debater a medida provisória que garante pensão para as vítimas do Zika vírus. A MP alcança crianças nascidas entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018. Mas algumas famílias que participaram da audiência criticaram os critérios de concessão do benefício. Uma breve picada de inseto, mas o bastante para inocular um vírus de consequências devastadoras. Nas mulheres gestantes, ele se reproduz e ataca as células do cérebro do bebê. De 2015 a 2018, o Zika vírus vitimou 2.500 crianças brasileiras com microcefalia. Milhares de mães impossibilitadas de trabalhar. Para esses filhos e filhas, o governo agora propõe um benefício mensal, vitalício, no valor de um salário mínimo. Assim que ela nasceu, eu tentei conciliar a minha vida profissional com a maternidade, mas foi impossível. Mudou minha rotina, mudou a parte financeira, minha saúde, eu não sou mais a mesma. Hoje eu vivo em função do meu filho. Ele não pode ficar sozinho em momento nenhum, ele convulsiona. Ele é cardiopata. Representantes das entidades em defesa das crianças vítimas do Zika vírus marcaram presença na audiência pública e fizeram várias críticas ao texto da medida provisória. Na audiência pública interativa, deputados e senadores ouviram depoimentos emocionados, mas nem por isso menos objetivos. Elas argumentam que a proposta deixa de fora as crianças nascidas após dezembro de 2018 e o texto não contempla as outras lesões além da microcefalia. A gente busca, a minha participação como mãe, como representante da ONG Abraça a Microcefalia, é buscar a substituição da palavra microcefalia pela expressão síndrome congênita do Zika vírus. É retirar o limite de 31 de dezembro de 2018. Não existe esse limite temporal. As crianças continuam nascendo. É desatrelar a pensão vitalícia do BPC e acumular a pensão vitalícia com o BPC e não trocar. A gente está aqui falando por uma coisa óbvia. Isso sim é difícil. Tá? Então, assim, vocês, parlamentares, é que têm o poder. Eu só sou uma mãe. Eu estou aqui representando meu filho, que não tem voz, que não sabe falar, né? Mas eu estou representando um monte lá de Pernambuco. A medida provisória já recebeu 144 emendas de parlamentares. Na segunda-feira, dia 14 de outubro, às 2h30 da tarde, a comissão mista realiza mais uma audiência pública. O combate à violência contra a mulher ganhou reforço essa semana. 2 leis que aumentam a proteção de quem sofre agressão doméstica foram sancionadas. A Comissão de Constituição também aprovou um projeto que protege as vítimas de violência doméstica e familiar. Outras propostas relacionadas ao tema continuam em análise aqui no Senado. Elas são vítimas de estupro, importunação sexual e feminicídio. E não importa a classe econômica, a crença ou o nível cultural, a violência familiar contra a mulher está presente em todos os contextos sociais. De acordo com o Mapa da Violência contra a Mulher, no ano passado o Brasil registrou mais de 68 mil casos. O documento mostra que somente em relação à violência doméstica, a imprensa brasileira noticiou quase 15 mil episódios por todo o país. No dia em que a Lei Maria da Penha completou 13 anos, o Senado aprovou uma modificação ao texto, que foi sancionada na última terça-feira. A partir de agora, pessoas que cometerem crimes domésticos contra mulheres terão que entregar à polícia armas de fogo que estão em sua posse ou em seu nome, como medida protetiva à vítima. São inegáveis os efeitos positivos, senhor presidente, da Lei Maria da Penha na defesa dos direitos das mulheres brasileiras. As estatísticas envolvidas apresentaram algumas boas, porém insuficientes novidades. Os dados dos sistemas de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde
apontam que a taxa de homicídios de mulheres se manteve relativamente estável nessa última década, com leve crescimento nos anos de 2014 e 2015. É uma luta muito difícil, que se passa nos locais onde todos nós deveríamos nos sentir seguras. O lar que deveria ser o refúgio diante das intempéries que enfrentamos do lado de fora de nossas casas. Por isso, trata-se de uma das mais covardes, mais infames das violências. Uma outra legislação editada na quarta-feira também muda a Lei Maria da Penha e ajuda a proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Elas terão direito de matricular seus filhos na escola mais próxima de casa. Agradeço pela forma com que foi acatada no que diz respeito à questão do sigilo, tanto da criança quanto da mãe acerca da violência sofrida, para que não possam passar constrangimentos dentro das escolas. Todos os senadores e senadoras empenhados para que a pessoa que sofra violência, a mulher que sofre violência, tenha proteção garantida para ela e também a segurança educacional, escolar e com sigilo, como acabou de ser colocado, para ela e para os filhos. Ainda esta semana, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que exige laudo psicológico para que seja revogada a prisão preventiva de agressor de mulher. A avaliação deve medir o grau de probabilidade de que ele cometa novamente os atos violentos. A proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de feminicídio, assim como o de racismo, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e pode ser votada nos próximos dias. Mas ontem o presidente Jair Bolsonaro vetou uma proposta que obrigava os profissionais de saúde a registrar no prontuário médico da paciente e comunicar à polícia indícios de violência contra a mulher. A justificativa é que a proposta vai contra o interesse público ao determinar a identificação da vítima, o que poderia provocar retaliações do agressor. E a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou o plano de trabalho para o colegiado para o biênio 2019-2020. A presidente dessa comissão, senadora Zenaide Maia, fala sobre o assunto na nossa entrevista de hoje. Olá! A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou o plano de trabalho para o biênio 2019-2020. Quem vai contar para a gente o que a comissão vai fazer nesses 2 anos é a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é presidente da comissão. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada pela presença. Obrigada. É sempre bom a gente dar visibilidade. A gente sabe que essa comissão mista é de uma importância fundamental. Ela é formada por 11 senadores e senadoras, que não são só as mulheres que participam. A gente tem homens também na nossa comissão e 11 deputados e deputadas federais. E essa comissão, ela não é uma comissão deliberativa, mas ela tem uma função grande junto com o Observatório da Violência, que é outra coisa que aqui o Senado tem e que eu já entrei em contatos, eu quero fazer juntar mais isso. Eles não dão só o diagnóstico, a estatística da violência, mas eles já têm um mapa, muitas vezes, das causas. Então, a gente precisa dar mais visibilidade a esse observatório. Mas, praticamente, o que a gente faz com essa comissão, a gente pode fazer muita coisa. O que eu já propus nesse plano, a lei de requerimentos de audiências públicas, como ela não é deliberativa, mas uma coisa que a gente já vai fazer, nós vamos pegar todos os projetos de lei que estão em tramitação no Senado e na Câmara e nós vamos fazer audiência pública sobre esses projetos de lei relacionados às mulheres. Ela não é deliberativa, senadora? Ela não é deliberativa. Ela é consultiva? Qual é o papel dela dentro da estrutura legislativa? E ela pode, por exemplo, convidar autoridades, pedir informações aos estados, não pode deliberar um projeto de lei. Ela pode propor um projeto de lei e fazer audiências públicas para ajudar nesse projeto de lei ser aprovado.
Então é isso que eu estou propondo. Outra coisa, a gente reuniu com queremos fechar com a Procuradoria da Mulher, que é a deputada Rose de Freitas, e também a Secretaria da Mulher, porque a Câmara tem mais órgãos, né? Nós temos uma comissão mista de defesa dos direitos das mulheres lá, nós temos uma secretaria e temos uma procuradoria também. Então a gente vai unir as forças e procurar, por exemplo, eu já autorizei a comissão, inclusive a gente tinha problema de estrutura física, porque a comissão mista do Senado, todas é um ambiente só, mas no meu gabinete é um gabinete grande, e eu já separei uma sala, já está lá equipada, com comissão mista de combate à violência contra a mulher, para facilitar o nosso trabalho. E digo o seguinte, apesar de não ser deliberativa, nós vamos estar muito presente, nós vamos defender, vamos visitar a Casa das Mulheres Brasileiras, nós vamos trabalhar junto com os estados. Sabe o que é que eu tenho um interesse grande, eu digo? Cada estado e grandes municípios, nós vamos saber com as deputadas quais são as instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que trabalham nesse mesmo tema, mas que estão sobrepondo o mesmo trabalho sem nenhuma ter uma notícia uma das outras. Isso é uma coisa que Como que se pode construir uma rede de colaboração entre essas instituições? Porque cada um tem as suas experiências. Por exemplo, eu tive no Ministério... O que é a Casa da Mulher Brasileira? A Casa da Mulher Brasileira é aquela casa que acolhe a mulher vítima de violência. E que nós temos poucas. Inclusive, eu soube Aquelas que têm endereço reservado, né? O endereço não é público. E que aqui em Brasília tem uma, eu soube que está interditada por falta de recursos. Que tem psicólogo, que tem médico de plantão, que acolhe a mulher vítima da violência. E as crianças também, né? E as crianças, a família, porque na verdade a violência é a família. Não existe violência da mulher para não ser da família. E dizer um trabalho também, Renato, que a gente tem uma preocupação. Por exemplo, a juíza do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que é responsável pela violência contra a mulher, ela já ganhou prêmios porque ela consegue reintegrar o agressor, na sua grande maioria. A gente sabe que a maioria dos agressores, eles têm, se você fizer um trabalho, reintegra, reforma aquela família, tirando dos psicopatas, que tem uma percentagem, e esse tem que a gente avaliar e tudo. Então, o que é que acontece? Mas a senhora não acredita que a ótica do legislador é sempre para endurecer a punição ao agressor, ao invés de reintegrar? Não, a gente tem que endurecer a punição, principalmente do feminicídio. A gente conseguiu em 2015 que o feminicídio consideramos um crime hediondo, e mesmo assim a gente não diminuiu a violência. Não estou dizendo uma percentagem com estudo que um grupo que eu nem sabia que o Rio Grande do Norte tinha, que esse Ministério Público ela é rigorosa no cumprimento da Lei Maria da Penha. Muito rigorosa, mas ela descobre nas conversas, não obrigando. Obrigatoriamente ela já separa, já dá aquela proteção, a medida protetiva. E depois ela começa a ouvir os dois lados e ela descobriu que consegue reintegrar esse homem, que a maioria da violência é homem, mas eu queria dizer como médico que eu vi mulher. O desafio é tornar isso política pública, política pública. De alcance. De alcance para ver se alguém daqueles que começou com violência verbal, com violência psicológica, porque é claro que a violência física mesmo, e eu acho que ninguém nem tenta, mas a violência verbal, aquilo de tirar a autoestima da mulher, que eu como médica vi muito isso, a autoestima. A pessoa que pratica violência, ela começa tirando a autoestima, porque ela transforma a vítima num culpado, que é o que a gente vê. Mas existe esse trabalho no Rio Grande do Norte com aquela violência psicológica, ou aquela violência que tira a autoestima. Aquilo ali, elas têm tentado recuperar. Claro que a violência física, dificilmente quando chega na violência física, é muito difícil haver a recuperação. Pois é, senadora, o último Atlas da Violência mostrou que 39% dos assassinatos de mulheres acontecem dentro de casa, né? Qual é a política pública que entra na casa das pessoas e pode levar segurança para essas mulheres? Só tem uma saída na prevenção. Nós temos uma lei, uma legislatura Maria da Penha mais moderna do mundo.
a gente não tem a efetividade real dela, porque muitas vezes não consegue as medidas protetivas. O estado do Rio Grande do Norte tem 2 delegacias de mulher. O estado todo, uma em Natal, que não funciona 24 horas, ou seja, a legislação é avançadíssima, moderna, mas está faltando aplicabilidade. E a gente tem que estar em cima disso, e para isso precisa de emendas. É uma coisa que eu estou chamando a atenção dos parlamentares. Vamos ter um olhar diferenciado, porque a mulher, além da violência que já existe por igual de homens e mulheres, que são as das ruas, ela ainda tem essa de casa. A única coisa que, por exemplo, o feminicídio é facílimo. No instante chega ao criminoso, né? Porque normalmente é alguém do ciclo social, o marido, o ex-marido, o ex-namorado, mas a gente sabe que também nessa violência precisa da educação. Por isso que a gente já tem projeto de lei, incluindo no currículo da educação básica e fundamental, a Lei Maria da Penha. Porque nós temos que educar, porque a gente sabe que a gente tem uma sociedade machista. A gente vê a própria educação da mulher achar que o filho, ele pode deixar, ele não tem a obrigação de fazer os mesmos deveres da filha. Isso cria aquela impressão, que ele pode só porque é homem. E nós já fomos massacrados demais, gente. Nós levamos 300 anos para poder estudar. Estudar, gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa comissão, a gente assumiu todos um compromisso, que a gente vai dar as mãos e que vai fazer o máximo. E outra coisa, nós não vamos deixar ninguém adormecer. A mídia, nós vamos estar lá toda semana. Nós aprovamos já 10 requerimentos de audiências públicas. 10 requerimentos hoje, aprovamos o plano e as audiências públicas. Porque nós precisamos dar visibilidade. Foi dando visibilidade a essa violência que a maioria das mulheres conseguiram denunciar, porque nem isso elas fariam. Eu trabalhei em pronto-socorro, eu peguei, a coisa mais rara era ter um plantão de final de semana, que não tivesse uma mulher agredida fisicamente. Você imagina, para levar para pronto-socorro, é porque não era uma coisa tão simples, não era, como a gente diz, um tapa, não era um empurrão. Era uma coisa que eu precisava suturar, ou às vezes muito mais. Então, aquilo ali, e naquela época, dificilmente elas queriam denunciar porque diziam que voltavam para casa. Por isso que essa medida protetiva, dada imediatamente, eu fui uma das testemunhas. Porque ela dizia, mas doutora Zenaide, como vou denunciar? Se eu voltar para casa, se ele souber que eu denuncio, ele vai me matar. Então, isso são coisas simples, medidas simples que a gente aprovou o projeto de leis, e é isso que a gente tem. A gente só tem uma certeza, que só endurecer a pena não resolve. Nós temos que construir uma sociedade que respeite, e eu digo sempre, nós mulheres lutamos todo dia pelo respeito. E esse respeito, a gente já começa a lutar dentro da nossa casa. Olha, por exemplo, nós temos 30% de cotas aqui, já vimos senadores querendo tirar isso. Os 30%. Você 30% de cota para participação feminina nas eleições. Nas eleições. 30% dos candidatos tem que ser mulher. Tem que ser mulher. E eles queriam tirar isso, porque com isso, quer queira, quer não, e a gente não está falando, eu não estou falando em causa própria, que a gente não entra, o que está aí não tem isso aí, mas a gente sabe que precisa estimular. Nós, mulheres, quando estão nos dando oportunidade com processos seletivos, nós já estamos praticamente em pé de igualdade, apesar de ter perdido anos sem poder nem estudar. Mas hoje, se você olhar os cursos de medicina, os advogados, o que depende, as promotoras, as juízas, nós estamos em pé de igualdade, mesmo com todas as dificuldades. Agora, nos poderes de comando, nós estamos bem aquém. Então, nós precisamos estar presente na política. Por isso que eu queria aproveitar e dizer o seguinte, está aqui Zenaide, que chegou aqui, o Senado está assumindo essa presidência em defesa de, pelo menos, de todos os brasileiros. Mas, quando a gente defende mulher, está defendendo mais de 50% da população brasileira. Então,
Nós, o que é que fez Zenaide vir para cá? Eu, como médica, secretária de saúde, eu podia ajudar um número limitado de pessoas. Nós só podemos ajudar nosso estado, nosso município e esse país através da política, gente. Então, não é fácil para a gente, porque eu queria muito, se fosse como médica, eu já estava perto de me aposentar, mas agora eu estou trabalhando 4 expedientes, mas por uma causa justa, em defesa das mulheres, em defesa dos homens também. Eu sempre digo que a gente tem que ter homens, por isso que a gente fica feliz quando a participação nessa comissão mista de combate à violência contra a mulher, nós temos vários homens também. Senadora, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Está marcada para daqui a pouco, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, a sessão plenária do Senado desta sexta-feira. Ela é dedicada a discursos e a comunicações dos parlamentares. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.